A paz, Senhor, irmãos. Aqui é a pastora Socorro. Nós vamos estar juntos mais uma vez, dando continuidade ao projeto da leitura bíblica diária do livro de 1 Samuel, capítulo 31 em diante, né? Vamos ver o final do livro de 1 Samuel. E nesse momento eu quero agradecer ao nosso pastor Aloite Ramos e também ao nosso pastor Gideon Júnior, que nos fez convite para estarmos juntos meditando na palavra do Senhor. E antes de fazermos a leitura bíblica, eu queria deixar para os irmãos, né? Porque entramos no capítulo 31, é o último capítulo. E o capítulo 30 e o 31, irmãos, ele se dá o acontecimento de duas guerras, né? Davi lutando contra os amalequitas ali na cidade de Ziclag, e Saul em guerra com os filisteus no Monte Gilboá. Então, o final do livro de 1 Samuel, ele se encerra assim, com duas guerras travadas, né? Duas guerras grandes. E eu estava meditando na diferença entre essas guerras, né? Na diferença entre Davi e entre Saul. E a gente não pode deixar de meditar nisso, né? Porque nós vimos que um teve uma grande vitória, o Senhor deu uma grande vitória, o Senhor deu a direção, o Senhor foi consultado, né? E foi uma grande vitória. E o outro teve uma grande derrota, né? Que foi Saul. Então, irmãos, eu estava meditando, porque aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi, ele vai consultar o Senhor aqui no capítulo 30, versículo 8, né? Que diz: então Davi consultou ao Senhor e perguntou, eu posso perseguir esta tropa? Eu alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Então nós vemos aqui Davi indo ao Senhor, consultando, né, procurando o conselho de Deus sobre aquele momento que ele estava vivendo, sobre aquela peleja que ele ia entrar, sobre aquela guerra, aquela batalha que ele tinha que guerrear. Então nós podemos ver a direção que Deus dá para Davi, a certeza da vitória que o Senhor entrega para Davi ali, dizendo para ele, né? Persegue-a, porque de certo tu alcançarás e a libertarás. E libertarás tudo, trará tudo de volta que é teu, libertará o povo que foi levado, né? E nós vimos que o Senhor, ele preparou ali um homem para estar doente no meio do caminho, porque aquilo ali também foi um plano de Deus, um escape de Deus para que Davi pudesse alcançar aquela tropa e pudesse ter êxito ali. E aqui no capítulo 31 nós já vimos a tristeza que foi a situação. Davi, no capítulo 30, ele foi para aquela guerra cheio de ânimo, cheio de força, cheio de garra. Antes ele estava desanimado, né? Chorou muito, correu o risco até de ser apedrejado, mas Deus trouxe a palavra para ele, Deus falou com ele, e ele se levantou e foi, guerreou e teve grande vitória. E aqui no capítulo 31, com Saul foi ao contrário, né? Saul diz que procurou o Senhor, procurou o conselho do Senhor, né? Procurou uma resposta do Senhor, mas ele falou isso da boca para fora, porque no coração dele, irmãos, no coração dele estava o pecado, no coração dele não estava puro, não estava fiel ao Senhor.
Por quê? Porque ainda que ele diz que consultou a Deus e Deus não trouxe resposta, automaticamente ele já tomou uma posição, né, diferente de consultar aquela necromante, feiticeira, como está aqui no capítulo 28, do versículo 13 até o versículo 19, né? Então nós podemos ver que a palavra dele não era uma palavra fiel ao Senhor. No momento ele falou uma coisa e logo em seguida ele fez outra. Então ele saiu ali para aquela guerra, para aquela peleja. Nós já sabemos nos estudos passados que ele estava com medo dos filisteus, ele estava apavorado com aquela guerra. E o que acontece? Ali, depois que ele vai ter com aquela feiticeira, nós vimos o que ela falou, né? Nós vimos ali ela invocar o espírito de mortos, né? Se passando pela vida de Samuel e falando, trazendo uma palavra de derrota, uma palavra de destruição para a vida de Saul. Né? Então Saul já saiu, já estava amedrontado, apavorado, cansado. E depois da palavra daquela mulher, daquela bruxa, aquilo entrou na mente de Saul. E Saul saiu para aquela guerra já, talvez, né, já na sua mente de não conseguir ter vitória, né, porque estava ali acreditando nas palavras daquela necromante, daquela feiticeira. E nós sabemos que o nosso Deus, né? Então eu vi uma grande diferença entre a guerra de Davi com os amalequitas e de Saul com os filisteus, né? O exército de Davi era muito menos, com 400 homens. Ele teve uma grande vitória, né? Por quê? Porque Deus estava lá na frente. O Senhor foi quem autorizou aquela batalha. O Senhor estava ali com Davi, esforçando Davi. E Saul não. Saul estava com um grande exército. Mas nós vamos ver aqui na leitura bíblica que com aquele grande exército ele perdeu aquela batalha, né? Por quê? Porque as nossas guerras, as nossas batalhas, as nossas lutas, irmãos, quem nos dá vitória é o Senhor. Quando o Senhor dá uma palavra, quando nós estamos na obediência, na submissão do Senhor, com certeza, irmãos, a vitória, ela é certa, né? Então, nós podemos ver ali Davi, debaixo de uma palavra de Deus, palavra que trouxe vitória, que trouxe vida para ele. E vamos ver já que com Saul não foi assim, né? E a mesma coisa, eu estava meditando no livro de Josué, que o Senhor, ele diz para Josué, está lá no capítulo 1, versículo 6, né? Ele diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Então, irmãos, quando o Senhor nos direciona a algo, nos dá algo, coloca algo em nossas mãos, nós temos que fazer conforme toda a lei de Deus, conforme toda a palavra de Deus, conforme toda a direção que é vinda de Deus para executarmos a sua obra, né? E nós podemos ver aqui, irmãos, que Saul, ele estava longe de Deus, ele foi para aquela batalha, ele estava abatido, físico, mental e espiritual. Foi assim que Davi foi para aquela guerra, né? Abatido. Ele estava cansado, o físico dele estava abalado, ele já tinha andado para onde ia se dar aquela batalha, o terreno ruim, né, como nós já vimos.
e ele tinha o conselho do inimigo, né? Porque foi o inimigo que atuou ali quando ele se levantou para ir consultar aquela feiticeira. Foi o inimigo que trouxe algo para terminar de abater ele. Porque não foi ali, nós vimos, como nós vamos ver aqui no nosso estudo, né? Que ele falou ali que ele e os filhos dele iam morrer, mas nós sabemos que não morreu todos. Então o inimigo ele trabalha nesse sentido, né, de tentar abater, de tentar destruir, de tentar matar o homem, né? Então Davi estava ali mentalmente e espiritualmente abatido para enfrentar aquela guerra. E nós vamos ver que foi uma guerra a qual grande foi a derrota da vida de Saul, né? Muito triste. O primeiro rei de Israel não foi o rei escolhido por Deus, mas foi o rei que Deus permitiu aquele homem reinar, ser o primeiro rei sobre a vida do seu povo. Foram 40 anos que Saul reinou. Desses 40 anos que Saul reinou, ele passou praticamente 20 anos, né, sendo tomado pela inveja que ele teve ali de Davi, pela perseguição que ele lutou ali contra Davi o tempo todo. Então esse sentimento todo estavam sobre a vida dele e não deixou com que ele executasse também as obras de Deus como Deus queria. Então aqui nós vamos ver, né, o final do reinado, como terminou o reinado do rei Saul. E eu convido os irmãos para fazermos a leitura bíblica de 1 Samuel, capítulo 31, do versículo 1 somente até o versículo 4, amém? Que diz assim: Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Gilboá. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul a seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venha estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Amém, irmãos. Até aqui. Aqui, irmãos, neste versículo 1, aonde se deu o local desta batalha na montanha de Gilboá, já houve outras guerras, né? E guerras grandes, guerras vencidas, né, pelo povo de Deus. Uma delas foi a Batalha de Quizon, na qual Débora e Baraque derrotaram o exército de Sísera. Está lá em Juízes, capítulo 4, versículo 15, e no capítulo 5, versículo 21, né? Tem também a Batalha de Jezreel, na qual os 300 de Gideões derrotaram a multidão dos midianitas. Também está lá em Juízes, capítulo 7. E a Batalha de Megido, na qual Josias, rei de Israel, perdeu a sua vida lutando contra Faraó Neco, né? Está em 2 Reis, capítulo 23, versículo 29. E esta batalha que está agora também sendo registrada, né, como uma das batalhas ali no Monte Gilboá. A batalha a qual Saul e os seus filhos perdem
perdem a sua vida, né? Então, como nós lemos aqui, os filisteus pelejaram contra Israel. Os filisteus lutaram contra os israelitas, né? E muitos israelitas foram mortos ali. E o resto, alguns também fugiram, né? Entre os que fugiram estava o rei Saul e os seus filhos. Então a peleja ali foi grande. Foi uma peleja que muitos soldados perderam a vida, mas Saul e os seus filhos ainda conseguiram fugir ali do campo, daquele primeiro momento da batalha, né? Então eu vou deixar, irmãos, até aqui, para o nosso áudio não ficar comprido, e amanhã nós retornamos para meditarmos como se desenrolou, né, esta batalha e como se desenrolou a morte de Saul e dos seus filhos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a sua família.